Hoje vamos resumir o release de resultados da São Martinho. Vamos olhar seus principais indicadores fundamentalistas, o que foi prometido e realizado, a saúde financeira da empresa e por último, o preço justo das suas ações pela fórmula de Benjamin Graham. O EBITDA ajustado aumentou em relação ao trimestre anterior, alcançando R$ 1.154,1 milhões no quarto trimestre de 2024. Um aumento de 25,8% em comparação com 2023. Já a relação dívida líquida e EBITDA ajustado diminuiu em relação ao trimestre anterior. Em março, a dívida líquida atingiu cerca de R$ 3,3 bilhões, uma redução de 5,5% frente ao mesmo período em 2023, resultando em uma alavancagem de 1,08 ao final do quarto. O lucro líquido foi de R$ 627,3 milhões, um aumento significativo devido à antecipação do precatório da Copersucar. Além disso, na safra 2023-2024, o lucro líquido totalizou R$ 1.476,3 milhões, um aumento de 45,3% em relação a 2023. O capex de manutenção foi de R$ 1.881 milhões, já o de melhoria operacional foi de R$ 197,4 milhões. Por último, o de modernização e expansão foi de R$ 406,8 milhões no acumulado da safra 2023-2024. A receita líquida no quarto trimestre aumentou 33,4% em relação ao mesmo período de 2023. Com isso, totalizou R$ 2.423 milhões, devido à maior quantidade comercializada de açúcar e etanol no período. A redução do ROIC de 14,2% para 13,7% é um ponto de atenção, sugerindo que a empresa precisa melhorar a eficiência dos investimentos recentes para manter ou aumentar este indicador no futuro. Segundo o documento, a São Martinho apresentou um desempenho sólido no quarto trimestre de 2024, com aumentos significativos na receita líquida e no EBITDA ajustado, refletindo a eficiência operacional e a gestão estratégica da companhia. A moagem de cana prometida era de 22,4 milhões de toneladas, mas a empresa foi além, superando as expectativas ao atingir 23,1 milhões de toneladas. O capex de manutenção prometido era de 1,9 bilhões e foi realizado em 1.881 milhões, bem alinhado com o planejado para o período. Um detalhe importante é que o capex foi ajustado pelo prolongamento da colheita e manutenção industrial. A produção de etanol de milho prometida era de 200 mil metros cúbicos, mas a empresa alcançou somente 156 mil. Isso acabou sendo compensado por uma produção significativa de 100,4 mil ddgs, um subproduto da produção de etanol frequentemente usado como suplemento alimentar para animais. O capex de melhoria operacional prometido era de 100 milhões, mas, excedendo muito as previsões iniciais, acabou ficando em 197,4 milhões. Já o capex de modernização e expansão prometido era de 497,5 milhões, mas foi realizado em 406,8 milhões, ficando abaixo do prometido. O documento sinaliza que, apesar de algumas metas de capex e produção de etanol de milho não terem sido plenamente atingidas, os resultados gerais foram positivos, com destaque para o crescimento do lucro líquido e a redução do índice de alavancagem. A São Martinho apresenta uma sólida saúde financeira, com um crescimento robusto na receita e no lucro, além de uma forte geração de caixa e uma estrutura de capital cada vez mais robusta. No entanto, ela deve monitorar a eficiência dos investimentos e buscar melhorias contínuas para evitar a redução do ROIC, garantindo que os investimentos em expansão e modernização sejam realizados conforme planejado. Além disso, deve-se atentar para a dependência de incentivos fiscais, que podem mudar conforme o ambiente regulatório. Utilizando inteligência artificial para calcular o preço justo da ação com base no método de Graham, temos o valor de R$ 43,58.
Isso mostra um potencial de rentabilidade de 31,45%, se comparado ao preço da ação no dia de hoje, que está em R$ 33,15. Espero que o vídeo tenha sido útil. Esse é um projeto experimental. Por isso, vamos começar com um vídeo por semana. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado.